Segundo Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 ao 18, nós lemos assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. No versículo 18, fica bem claro e manifesto que nós somos transformados, nós somos mudados pelo Espírito Santo. Diz o versículo 18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação, ela não é uma transformação automática, não é ligar a luz, não é abrir uma porta, não é um evento, é de glória em glória, é aos poucos, uma etapa. Aqui não está falando sobre salvação, está falando sobre a nossa santificação, sobre a nossa edificação, nosso amadurecimento espiritual. Essa transformação é operada por Deus. E eu pergunto, existe em nós essa mudança, essa diferença do mundo, essa diferença do antes? Eu não sei quanto a você, mas eu fui salvo, eu tinha 25 anos de idade. Havia 25 anos do antes na minha vida. Então, na vida do crente deve haver uma diferença do antes e deve haver uma diferença do mundo. Deve estar presente essa transformação, essa diferença. E se não há mudança, se não há diferença, então o Espírito Santo não está transformando, o Espírito Santo não transformou. Mais uma vez, eu não estou falando sobre salvação. Salvação é um ato, você é salvo, é um instante, assim como a nossa glorificação também não é aos poucos, é imediato. Nossa glorificação é o arrebatamento. Quando num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, glorificados. Tá? O Senhor opera essa transformação também. Salvação também é instantâneo. Você creu, recebeu, você entendeu, creu, recebeu, pronto, nasceu de novo, você foi justificado, você é salvo para sempre. Agora, a nossa edificação é diferente da justificação, que é a salvação, é diferente da glorificação, que é quando nós somos transformados no arrebatamento, nosso corpo é transformado. Esse processo entre o ponto A e ponto B é a santificação, é a nossa edificação, é a nossa transformação. Ela não acontece num piscar de olhos, ela é um processo. Como nós lemos aqui, ela acontece de glória em glória, aos poucos ela vai progredindo. E se não há essa diferença, então não está vendo essa transformação, e nós somos responsáveis não de efetuar a transformação, porque da mesma forma que eu não posso me salvar, eu não posso me justificar, minha salvação não depende de mim, depende de Cristo, do que Ele fez, assim como a minha glorificação, quando eu receber um corpo glorificado no arrebatamento, no piscar de olhos, não há suplemento, exercício, regime que você faça para afetar isso. É tudo do Senhor. A nossa edificação, nossa transformação, o nosso amadurecimento também é o Senhor que opera em nós, porém nós temos uma parte. Nós temos uma parte na nossa edificação, na nossa transformação. E se não está vendo a transformação, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós não estamos nos colocando num lugar onde Deus pode efetuar essa transformação. Mas sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas quando não há transformação, quando não há essa edificação, existe muito eu e pouco Deus. Tem que ter menos eu, menos você, menos nós, e mais de Deus em nossa vida,
para que Deus possa transformar e efetuar. Então, o que eu quero ver hoje, eu quero focar primeiramente em como nós podemos aferir, como nós podemos medir essa transformação. O tema que eu quero falar hoje é transformados pelo Espírito. Mas para poder saber se estamos sendo transformados pelo Espírito, nós temos que poder medir, aferir, checar se de fato está havendo uma transformação. E eu quero terminar por último vendo o que esse texto que nós lemos diz sobre como obter a transformação. Então vamos ver algumas coisas agora que são mesuráveis para sabermos se estamos sendo transformados e como obter essa transformação também. Então olhe comigo para Atos 16, vamos ver algumas áreas, algumas coisas na vida do crente que onde nós podemos medir, aferir, verificar se está ocorrendo transformação e como ela está ocorrendo. Atos 16 e o versículo 6. Primeira coisa aqui, o Espírito Santo nos transforma, ele transforma o nosso orgulho. O nosso orgulho é transformado. Versículo 6 de Atos 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. O orgulho é um problema seríssimo. E o orgulho é a praga da humanidade. Literalmente, é a praga da humanidade, a praga do ser humano. E todos nós temos o potencial de ter orgulho no coração. Por isso que o Espírito Santo, ao transformar o crente, ao sermos transformados pelo Espírito, uma das áreas onde o Espírito Santo atua e transforma é que ele quer transformar o nosso orgulho. 1 João 2,16 fala assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então veja aqui está falando duas vezes sobre orgulho. Fala a concupiscência da carne, ou seja, tudo aquilo que, aquelas inclinações para o pecado da carne. Aí ele menciona a concupiscência dos olhos, aqui é orgulho. Aqui está falando sobre orgulho. Aí continua, e a soberba da vida. Mais uma vez, soberba da vida está falando sobre orgulho. E aqui fala que essas coisas, o orgulho e a soberba, não é do Pai, é do mundo. E nós estamos no mundo. Então não só existe orgulho no nosso coração, existe orgulho no mundo como um todo. Estamos cercados por coisas que estão alimentando o nosso orgulho, dando vazão ao nosso orgulho. Então é um problema muito sério. 1 Timóteo 3, versículo 6. Aqui não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Aqui Paulo está instruindo Timóteo a respeito dos líderes da igreja. E ele fala que não deve ser alguém neófito. O que é um neófito? Neófito vem de um novo na fé. Neo de novo, fito vem de fé. Pistos de fé. Então, um neófito é um novo na fé. Mas não está falando de alguém que é novo na fé, no sentido que foi salvo faz 5 minutos. Porque a fé não se mede por tempo. Fé, a gente se mede por amadurecimento. Talvez alguém foi salvo há 6 meses atrás, por exemplo, e pode ser muito mais maduro do que alguém que foi salvo há 10 anos atrás. Alguém que foi salvo há 10 anos atrás pode ainda ser um neófito. Então, aqui, Deus está alertando através da carta a Timóteo que alguém que é neófito, alguém que é imaturo, não deve participar de liderança da igreja. E ele fala aqui, para não caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Ele falou o quê? Eu serei igual ao Altíssimo. O que foi isso? Orgulho, soberba. Então o neófito tem que encarar o fato que
como ele é imaturo, como ele não foi ainda transformado, o neófito é alguém salvo, mas alguém que não foi adequadamente, completamente transformado, ele tem um problema, o mesmo problema do diabo, a mesma condenação do diabo, que era o quê? Orgulho, queria ser igual a Deus, só tem um cargo para Deus, e esse cargo está ocupado faz tempo, então não tem que ninguém está querendo se elevar junto a Deus. Então nós temos no nosso coração orgulho, potencial para orgulho. No mundo existe o orgulho. Provérbios 16:5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. O que é um altivo de coração? Alguém orgulhoso. Alguém orgulhoso é abominação ao Senhor. Aí continua. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Não ficará impune, não vai escapar das consequências do orgulho. Por isso que é uma praga para a humanidade. Pessoal, o que quer dizer isso? Não escapará mesmo de mãos postas. Está dizendo, esse de mãos postas quer dizer, mesmo que ele esteja combatendo, mesmo que ele esteja pronto, se preparando, não vai escapar. Por mais que alguém faça, você não escapa do orgulho, das consequências do orgulho, né? Mesmo de mãos postas. Então você está posto, está preparado, você vai fazer de tudo para evitar aquela punição do orgulho, mas você não vai escapar, não vai ficar impune não. Então Deus, através do Espírito Santo, Ele quer transformar o nosso orgulho em submissão e humildade, e se isso não acontecer, haverá consequências, haverá punição. E Deus não quer nos punir, Ele quer nos transformar. Mas aquele que tem um coração altivo não vai ficar impune. Então, deixa eu voltar aqui para Atos 16:6, que nós lemos agora há pouco, sobre Paulo, que estava indo para a Frígia, a província da Galácia, impedido pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. Aí queriam ir a Mícia e Bisínia, e o Espírito não permitiu. Pastor, o que tem isso a ver com orgulho? Paulo estava querendo ir para cá e Deus falou, não. Aí ele veio para cá e Deus falou, não. Ele falou, eu vou pregar o evangelho aqui. Deus falou, não. O que tem isso a ver com orgulho? Bom, isso tem a ver com orgulho pelo seguinte, Paulo estava com boas intenções, ele estava sendo sincero e ele achava, lembrando que ele estava lá, nós não estávamos, então ele tinha os motivos dele, como eu disse, eram motivos bons, tá? Ele não estava querendo fazer nada de errado, ou enganar ninguém, ou ter uma agenda escondida, não, ele queria pregar a palavra, ele queria fazer o que era certo. Então, ele estava bem intencionado e ele achava que ele deveria ir para o leste. Se você olhar no mapa esses lugares que nós lemos no versículo 6 de Atos 16, você vai ver que ele estava querendo ir na direção do leste, na direção da Ásia, tá? Que seria hoje, para a Ásia, queria ir para o leste, queria ir para a Ásia. E ele achava que estava certo, mas não estava. Ele achava que estava, mas não estava. Aqueles não eram os planos nem a direção que Deus queria que ele se fosse. Deus queria que ele fosse para o oeste. Deus queria que ele fosse em direção à Europa e não à Ásia. Tá? De fato, o evangelho chegou na Europa primeiro ao oeste antes de ir para o leste. Nós temos, por exemplo, carta aos Coríntios, fica ao leste. Nós temos a carta aos Romanos, Roma fica ao leste, onde ele estava. Então, Deus queria que ele fosse para o lado da Europa. Ele achava que tinha que ir para o lado da Ásia. Então, Deus estava mostrando para Paulo a vontade dele. Agora, Paulo precisou aceitar o fato que o que ele achava melhor fazer, o que ele achava era correto, não era. E isso requer um certo grau de humildade, de você perceber que o que você quer fazer, os seus planos, não é o que Deus quer, não é o correto. Há coisas que são abertamente erradas. Não era aqui a questão de Paulo. Tá? Vocês conhecem, muitos anos atrás, a ida minha e da irmã Simone para a Espanha. A gente ia para lá, ia trabalhar no Evangelho, fizemos nossos planos e fomos, mas Deus estava impedindo a gente de ficar lá.
E precisou eu perceber que aquele plano maravilhoso que eu tinha não era tão maravilhoso assim, porque não era onde Deus queria que eu fosse. Não era nada de errado, pecado, não havia nenhuma agenda obscura, mas simplesmente não era o que Deus queria. Como aqui o caso de Paulo. Paulo queria ir para cá e Deus impediu ele de ir para cá, insistiu que ele fosse para outro lado. Isso não é nada novo na Bíblia, não é nada que não aconteceu antes. O mesmo aconteceu com Pedro. Como assim? Lembra o episódio das redes? Jesus falou, jogue as redes. Pedro falou, tá bom, vou jogar a rede. Ele falou, eu estou a noite inteira pescando, eu vou jogar a rede para quê? Então, o plano de Deus era jogar as redes. Ele jogou uma rede, poderia ter tido uma colheita bem maior. Podemos ver o mesmo na vida de Moisés. Moisés liderava de um certo jeito. Só que Deus falou, não é assim. Ele usou inclusive o seu sogro para ir a ele e falou, não faça assim não. Escolha 70 homens sábios e você divida a tarefa. E Moisés fez isso, mas mais uma vez, não era, ele poderia ter falado, de jeito nenhum, eu vou fazer do meu jeito, que o meu jeito é o melhor, que eu prefiro do meu jeito, que o meu jeito é o meu jeito. Não, Deus precisou mostrá-lo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Aconteceu também igualmente com Gideão. Gideão tinha uma ideia de como ele ia vencer os midianitas. Ele juntou um grande exército, não era tão grande quanto os midianitas, mas era um grande exército, e Deus falou, não. E num processo seletivo meio severo, foi o que aconteceu. Chegou a 300 homens. 300 homens. Gideão juntou milhares. 300. E com aqueles 300 homens, Deus venceu os midianitas. Mas mais uma vez, não eram os planos de Gideão. Eu imagino Gideão pensando, peraí Deus, eu estou com um grande exército aqui, mas o exército do inimigo é muito maior que o meu. Aí você vem e me tira 90%, 95% e me deixa com 300 homens. Humildade, submissão. Interessante notar que Pedro poderia ter tido uma pescada maior, Moisés teve uma liderança mais eficaz, Gideão teve a vitória, mas por quê? Porque Deus nos ensinou, Deus nos transformou. Tá? Podemos discutir talvez questão de Pedro, né? Pedro deixou só uma rede, mas pescou. Mas outros exemplos, quando Pedro falou que iria ser preso e morreria com Cristo, e algumas horas depois ele o negou, como Cristo havia previsto. Também um momento de humilhação, um momento de transformação do nosso orgulho. Então é bom aprendermos e sermos humilhados por Deus. É bom aprender e aceitar essa humilhação. E o tempo todo nós podemos estar sendo consertados e corrigidos. Quando nós rejeitamos essa correção, quando nós rejeitamos a transformação do nosso orgulho em submissão, o que acontece é que nós vamos seguir indo na direção errada e pagando o preço, sofrendo as consequências, como nós lemos em Provérbios 16:5, não ficará impune. Então muitas vezes a gente acaba pagando constantemente esse preço, sofrendo essa punição, não escapando da impunidade do orgulho. Então a primeira coisa que Deus faz, quando Ele transforma-nos, Ele vai transformar o nosso orgulho em submissão. Olhe comigo para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, transformados pelo Espírito. Primeira coisa, Ele transforma o nosso orgulho. A segunda coisa que vamos ver, Ele vai transformar a nossa atitude. Quando o Espírito Santo transforma, Ele transforma a nossa atitude. 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Antes de adentrar, aqui fica bem claro que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está posto, ele está colocado diretamente contrário ao mundo. Se o mundo está vindo nessa direção, Deus está indo naquela direção. Se o mundo está indo nessa direção, o Espírito Santo está indo naquela direção. Nós vimos isso no versículo 12, quando ele faz uma comparação do Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então temos os dois extremos, o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Versículo 13, nós temos a sabedoria do homem versus os ensinamentos de Deus. Mais uma vez, os dois são antagonistas um ao outro, eles não são harmoniosos, estão um lutando contra o outro. Versículo 14 fala sobre o homem natural, que é o homem perdido, que não tem o Espírito Santo, não foi salvo. O homem natural é posto contra o homem de Deus, aquele homem que tem discernimento espiritual. Então, as duas coisas não se misturam. E a nossa atitude que nós temos, a nossa perspectiva da vida, vai depender dessa transformação que Deus quer fazer na nossa atitude, transformando de onde nós estamos recebendo direção. Então, não devemos contar ou esperar que o Espírito Santo defenda, permite, justifique as coisas da carne, do mundo e do diabo e suas obras oriundas destes três. Ele nunca vai justificar, defender ou promover filosofias do mundo, as práticas, as maneiras, as atitudes desse mundo. Isso nunca será sancionada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque são contrárias. São contrárias e Deus nunca, ou na sua palavra, ou na sua liderança, vai nos levar a nos tornarmos mais semelhantes no pensamento e na atitude ao mundo. Ele não vai fazer isso. É contra a própria natureza de Deus. Tá? Então, nós temos que entender que as nossas atitudes vão ser transformadas. E quando é encontrada uma resistência e oposição, que é o que o mundo oferece contra Deus. Deus resiste, Deus se opõe ao mundo. E cada dia que passa, essa oposição, essa resistência fica cada vez maior. E nós podemos ver isso nas igrejas, onde as igrejas estão deixando de resistir o avanço do mundo, estão adotando, estão incorporando na sua doutrina, liturgia, modo de vida, atitude e perspectiva as coisas do mundo, da carne do diabo. Inclusive a Bíblia nos avisa sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa justamente para apostatar, você tem que estar dentro para sair. Se você nunca esteve dentro, você não tem como apostatar. O apóstata é alguém que estava dentro e saiu. Alguém que deixou, que estava lá, mas não está mais. Então nós vemos muito isso na vida de várias igrejas. E quando a gente fala que vê isso na vida das igrejas, estamos falando da vida das pessoas que compõem a igreja. Porque a igreja não é uma placa na frente, não é um nome, não é uma denominação, a igreja somos nós. Então, se a igreja está adotando essa atitude, é porque as pessoas na igreja estão adotando e aceitando essa atitude. Se você voltasse 50 anos, 60, 70 anos, muitas das coisas que são feitas em muitas igrejas, não nessa, em muitas igrejas, se você voltasse no tempo ou trouxesse alguém naquela época para hoje e colocasse num tal culto dessas igrejas, seria um choque, não seria aceito. Hoje não. Hoje as pessoas ficam chocadas quando não tem. Muita gente entra aqui na igreja, mas não tem bateria, não tem contrabaixo, não tem gelo seco, não tem luz negra, não tem parede preta. Não tem. Que estranho essa igreja. Tem gente que é assim. Toda uma geração está crescendo com esses abusos, onde as igrejas viraram praticamente uma boate. Uma casa de shows, um lugar de espetáculos, de entretenimento.
E não choca ninguém. O que está chocando é quando tem uma igreja que não tem parede escura, bateria, não tem rebuliço. Isso que choca. Porque as atitudes não foram transformadas. São pessoas que estão no mundo, com a atitude do mundo, vêm para a igreja, não se permitem serem transformadas, e a igreja então se torna uma igreja com atitude errada. Porque a atitude das pessoas não foi transformada. Não porque o Espírito Santo não quis, mas o Espírito Santo não está sendo permitido. Em parte entra a questão do orgulho. O orgulho não foi transformado em submissão, então a atitude vai permanecer uma atitude errada. E ao invés de batalhar e existir contra o mundo, como nós devemos fazer, porque o mundo batalha e resiste a Deus, muitos crentes e igrejas acabam fluindo com o mundo, indo com a maré. Não remam contra a corrente, não nadam contra a corrente, se deixam levar. Muito mais fácil se deixar levar, é claro, mas é atitude errada, atitude do mais fácil. Nem tudo que é mais fácil é o mais certo ou o melhor. E nem sempre o mais fácil vai dar os resultados que você deseja. Se você for pelo mais fácil, você nunca vai fazer nada na vida, não vai conseguir nada, não vai trabalhar, não vai estudar, não vai ter uma família decente, não vai ter nada. Por quê? Porque o mais fácil é o mais fácil, mas dificilmente o mais fácil é o melhor. Olhem comigo para Atos 4. Atos 4. Transformados pelo Espírito, ele transforma o nosso orgulho e submissão, ele transforma a nossa atitude. E Deus também transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa vida. Atos 4, tá? Se você encontrou Atos 44, você está com a Bíblia errada, tá bom? Atos 4, tá? Atos 4. E versículo 32 diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Todas as coisas lhe eram comuns. Eu vou explicar isso aqui mais adiante. Tá? Isso aqui não é apologia ao comunismo e socialismo. Tá? Isso aqui eu acho que se o comunista lesse a Bíblia, isso aqui eu acho que ia ser o texto base em toda a sua filosofia. Não, tudo tem que ter em comum. Tudo em comum. Tem que ser um grande kibutz. É tudo comum. Vamos ver o contexto, tá bom? O contexto. Veja bem, eu mencionei agora há pouco que eu fui salvo aos 25 anos. Tá? E quando um adulto, não como eu, mas como um adulto que se envolve com as coisas erradas do mundo, tá? Alguém assim, por exemplo, como... Bom, deixa pra lá. Mas, enfim, a pessoa que foi salvo uma certa idade assim, já, não digo avançada, ou avançada, não interessa, mas é possível que a pessoa se meteu com coisas que não deveria ter se metido. Certo? Então, quando aquela pessoa é salva, deve haver uma grande mudança. Porque vivia uma vida totalmente inaceitável para Deus, então uma vida transformada vai resultar em grandes mudanças em nossas vidas. Mas mesmo quando é uma criança, mesmo alguém que não experimentou o pecado e as coisas do mundo, alguém que... Você pega alguém aqui que está na igreja há muito tempo, que foi salvo como criança, alguém talvez como um Júnior, uma Vitória... Bom, vou parar por aí. Tá? Não quer dizer que o Júnior Vitória tem uma vida exemplar, muito pelo contrário. Se você soubesse da metade das coisas... Eu estou brincando. Se eu soubesse da metade das coisas que eu sei. Tá? Mas veja bem, o problema é que alguém como o Júnior Vitória, ou alguém que foi salvo cedo na vida, digamos, pode não ter grandes mudanças drásticas na vida. A Wanda também veio para a igreja como um embrião ainda, tá? Mas assim,
não quero tirar o trovão de vocês, que estão aqui na igreja há muito tempo, mas não é de se esperar que vocês tenham se metido no crime e quadrilhas e... Né, Júnior? É o outro Júnior, tem 2 Júnior aqui na minha mira ali, ó, tá? Mas quero dizer o seguinte, é natural. Agora, você vê alguém como Ítalo, como Emerson, que já viveram uma vida profunda de pecado, criminalidade, etc. Então, é normal que se tenha uma mudança mais drástica de vida. Mas mesmo numa criança que cresceu na igreja, deve ser perceptível uma diferença. Uma diferença. Sempre há uma diferença. Se existe transformação, então há uma diferença. E essa diferença deve ser perceptível, deve estar em nossas vidas. Agora, o texto que nós lemos aqui, ela reflete uma mudança profunda na vida das pessoas de que está tratando. Não se trata aqui de uma mudança, de uma diferença a ser feita de que parar de fumar, de beber, de usar drogas, prostituição, tal coisa. Não tenha dúvida. Provavelmente houve mudança nestas áreas com muitas dessas pessoas, mas não é essa mudança que o texto está falando e nem essa mudança que eu quero ressaltar do texto aqui. Mas essa transformação demarca e demonstra uma grande mudança na vida delas. Que era o quê? Como nós lemos aqui, não tinham nada para ele. Tudo era em comum. O que é meu é seu, minha casa é sua, meu carro é seu. Você pode usar a senha do Netflix, por exemplo. Estavam compartilhando a senha do Wi-Fi. Ninguém guardava nada. Todo mundo tinha tudo em comum com todo mundo. Epa, pastor, que bom. Então eu vou lá na sua casa comer umas mangas. Bom, manga pode ir, tem de monte, mas enfim. Então assim, então eu vou chegar na sua casa, minha casa teve um problema lá, vou dormir na sua casa, passar um dia, uma semana, um mês lá, não tem problema. Isso é o que estava acontecendo. Viraram comunista, pastor, ficou um grande kibutz ali, que todo mundo... Não. Eles estavam vivendo numa época onde havia perseguição. Casas haviam sido perdidas, confiscadas, empregos perdidos. Você tinha uma oficina, uma loja, talvez foi fechada ou boicotada. Não é boicotado, não é coitado do boi. Então havia perda, havia realmente uma situação anormal. Pais de família foram presos, talvez, tinha gente passando fome. Talvez o pai e a mãe foram presos ou mortos, tinham as crianças que ficaram sem com quem cuidar. Então era um momento em que a igreja se uniu no momento de extrema necessidade de calamidade. Agora note o contexto. Eles sabiam que o seu líder, Cristo, havia sido morto e sepultado. Se não o líder direto, que aqui Jesus já havia sido sepultado e ascendido de volta ao céu, mas o líder deles, o Cristo, era alguém que tinha sido contemporâneo deles. Todos ali tinham ouvido falar de um homem chamado Jesus, provavelmente o tinham visto, mesmo antes de estarem na igreja. Então, este homem, que era muito real e concreto e palpável, muitos viram a sua crucificação, muitos viram ele depois da ressurreição. Mas este seu líder, seu Salvador, havia sido morto e sepultado. Eles estavam em perseguição feroz, que iria aumentar, e humanamente eles estavam derrotados e acuados. Lembra em Atos 2? Em Atos 2, eles estavam escondidos, acuados, com medo dos judeus. Quando o Espírito Santo veio e encheu o quarto e os batizou, o Espírito Santo os batizou. Note, o quarto ficou o quê? Cheio. Se o quarto ficou cheio, eles foram o quê? Submersos. Em quê? Em água? Não. Se o quarto ficou cheio do Espírito Santo, então eles foram submersos em quê? No Espírito Santo. Por isso que fala batismo no Espírito. Assim como aqui, fica submerso na água, porque o batistério está cheio de água. Ali,
o aposento que estavam ficou cheio do Espírito Santo, então eles foram batizados, envoltos, submersos no Espírito Santo, mas eles estavam ali fazendo o quê? Estavam orando, estavam acuados. E ali era o princípio da igreja de Jerusalém, porque a igreja de Cristo já existia, que Jesus a fundou, tá? Mas a situação que estavam derrotados, acuados, sem o seu líder, sendo perseguidos, e normalmente quando o ser humano está nessa situação, o que ele faz? Ele faz o oposto do que eles fizeram. O que foi que eles fizeram? Eles pregavam a palavra com ousadia e coragem, eles estavam unidos, estavam em harmonia, e eles tinham tudo em comum. Numa calamidade dessas, as pessoas param. Eu vou lá pregar o evangelho, tá doido, estão perseguindo, estão prendendo quem prega, vou pregar. Cristo morreu, não. É o oposto. Quando tem uma calamidade, eu vou dar um exemplo, Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos, Flórida, muito furacão, todo ano tem até a época do furacão. Quando anuncia, vai ter o furacão tal, vai chegar. Sabe o que acontece? Primeira coisa, você vai no supermercado e não encontra uma garrafa d'água. Porque todo mundo vai lá e leva tudo que é garrafa d'água, tudo que é alimento não perecível, some tudo. Muitas vezes, um pouco de gente compra tudo. E muitas vezes ainda, sabe o que eles fazem? Aí começa a revender o excesso por mais caro. Por quê? Tem um furacão aí, perseguição. Então, quando tem uma calamidade, aí você fala, pastor, isso é o capitalismo. Não, isso é ganância, é egoísmo, tá? Não confunda os dois. Mas quando tem uma calamidade, um terremoto, uma tempestade, um furacão, geralmente é cada um por si e talvez Deus por todos. Mas cada um corre para tomar conta de si. Aqui não. Aqui eles estavam numa calamidade e eles se uniram e tomaram conta um dos outros. E numa calamidade assim, o oposto. Cada um corre, cada um por si, Deus por todos. Eu vou tomar conta do meu, eu vou garantir o que é meu. Mas essas pessoas foram transformadas, que quando veio a perseguição, quando veio o abatimento, eles se uniram, tinham tudo em comum, e o evangelho continuou sendo pregado. O que é isso? Uma mudança, uma transformação de atitude. E quem opera isso é o Espírito Santo. Então note que tudo em comum não era para ser a norma, o constante. Aquela situação era uma situação emergencial, solidária, em que eles estavam repartindo tudo. O povo Amish. Amish é um povo, é uma cultura, religião meio complicada. Descrever o que é, mas são um povo isolado. Quando um deles casa, toda a comunidade se reúne e constrói a casa e o celeiro assim, coisa de um dia. Pegou fogo no meu celeiro. Todo mundo se reúne, não vou dizer no outro dia, mas reúne tudo. Toda a comunidade vem, às vezes dezenas, centenas de pessoas. Em um dia, erguem. Sabe o que é isso? É uma atitude. Outras regiões, pega fogo, talvez venha um ou dois ajudar, mas chato, né? Mas eu estou ocupado. Atitude. Qual a nossa atitude? É transformada? Nossa atitude é ajudar? Tudo bem, você não precisa ter tudo que você tem em comum, distribuir para todos, mas você dá um pouquinho de ajuda, você dá um pouquinho de atenção, você dá um pouquinho do seu tempo, você contribui. Ninguém está dizendo aqui para você pegar e se dedicar 24 horas por dia, dar a senha do seu banco, dar as palavras-chave do seu Bitcoin. Ninguém está dizendo isso, gente. O que está sendo dito é, a nossa atitude é uma transformada em que eu vou chegar e ajudar o próximo, é uma que eu vou, o famoso, eu vou orar por você. E às vezes nem isso a gente faz, só fica de boca. Tá? Deus transforma a atitude. E se Deus tem nos transformado, então haverá uma mudança de atitude.
2 Coríntios 3,16 é o texto que nós começamos hoje. Vou fechar com isso aqui, que é como ser transformado. Vimos que quem transforma é Deus. Se Deus que transforma, então, foi o seguinte, Deus, já que você vai transformar, então, me transforme. Eu estou aqui, me transforme, Deus. Não é bem assim. Texto, 2 Coríntios 3,16. Como ser transformado? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Vamos lá, isso aqui é a parte talvez mais crucial da mensagem, é o como ser transformado. Nós podemos medir, podemos aferir se estamos sendo transformados nas áreas de orgulho, da nossa atitude, tá? Assim por diante. Mas o mais importante, como? Como ter essa transformação? Então vamos lá. Vamos olhar no versículo 16 e 18. No 16 eu quero que você olhe a palavra converterem. Mas quando se converterem, note que fala se converterem. Tá? Se. Então quem vai se converter é a pessoa, quando se converterem. Aí olhem comigo no versículo 18, onde diz, somos transformados. A palavra transformado. Somos. Note que somos transformados está no passivo. Não sou eu que me transformo, eu sou transformado. Perceberam? Se converterem, se, eu. Então eu me converto. Somos transformados, então alguém faz a transformação. Aí começa a distinção. Eu preciso me converter, mas é Deus que vai me transformar. Tá? Essa palavra converterem, no versículo 16, é a palavra grega epistrefo. Epistrefo. Essa palavra epistrefo, ela significa, é uma palavra posicional. Eu vou comparar depois com a outra, mas é questão de posição, é posicional, tá? Da sua posição. Ela é algo externo e é algo que nós fazemos. Epi quer dizer em cima ou sobre. Tá? Pode ser de cima, pode ser em cima, pode ser na direção, mas quer dizer em cima. Tá? Quando fala que o epicentro do terremoto, quer dizer, o centro, o olho do terremoto, o epicentro, epi quer dizer em cima. Strefo significa literalmente isso aqui, ó. Mas é só 180 graus, tá? Só que se eu fizer, eu vou ficar de costas para vocês. Mas seria você fazer uma virada, vou girar. Strefo quer dizer girar, literalmente. Então, esse epistrefo deve você fazer uma girada. Por isso que fala aqui, se converterem, uma girada. Tá? Já a palavra para transformados é a palavra metamorfo. Meta, de mudança, morfo, forma. Ao contrário de epistrefo, metamorfo não é posicional, ela é transformativa, ela é interna. Epistrefo é algo externo. Metamorfo é algo da natureza, é algo interno, e é algo que eu não tenho como fazer. Só Deus. Por isso que fala, somos transformados, somos metamorfos, porque é interno. E o epistrefos é se convertam. Eu posso me converter, eu posso me epistrefar. Tá? Eu posso me epistrefar. Eu não posso me transformar. Eu não posso me metamorfar. Eu não posso. Por isso que fala, somos no passivo. Alguém, Deus, vai me metaformar. Deus vai me transformar. Quando que Deus vai me metaformar? Quando Deus vai me transformar? Quando que nós somos transformados? Quando nós nos convertemos, quando nós nos epistrefamos, quando nós fazemos as mudanças externas.
Quando eu mudo o externo, Deus transforma o interno. Quando eu mudo o que eu devo, o que eu posso, Deus transforma o que eu não tenho como transformar, que é a minha natureza. Quando Deus transforma, Ele quer transformar você de dentro. Então muita gente fala, pastor, o importante é o interior, o exterior não importa. Importa sim. O exterior é o epistrefos, o exterior é o converter. Eu posso mudar. Não é importante que eu leia minha Bíblia. Onde é que eu leio a Bíblia? Aqui fora. Mas se eu não leio minha Bíblia aqui fora, se eu não venho para o culto que está aqui fora, se eu não estou em oração que é aqui fora, se eu não estou obedecendo a Deus as minhas atitudes, as minhas decisões, se eu não estou sendo um bom testemunho, se eu não estou salgando, se eu não estou brilhando, tudo isso é fora. Jesus falou, quem acende uma vela e bota um cesto em cima? Não. Do que adianta o sal se perder o seu salgar? Não serve para nada, para ser jogado fora e pesado pelos homens. O que é isso? Tudo isso é fora. Então nós temos que ser brilhantes e salgados, e nós temos que fazer o converter, que é o de fora, é ler minha Bíblia, é orar, é vir para a igreja, falar de Cristo, ser testemunho, isso é tudo de fora. E quando nós fazemos isso, Deus transforma. Deus faz a metamorfose dentro de nós. Pastor, mas eu conheço alguém que a vida inteira fez isso. Mas mesmo assim, não é transformado. Como é que a gente sabe que alguém não foi transformado? Porque quando a gente converte por fora e não tem a transformação interna, aquilo que a gente faz por fora cansa, é temporário. Está cheio de gente que fala, eu era crente, mas não sou mais. Não. Ou você era ou você não era. Você deixou de fazer o externo porque nunca houve a transformação. Fazer o externo é pesado, é uma cruz. É que Jesus falou, carregue a sua cruz. A cruz é pesada. Mas quando a pessoa carrega a cruz, quando a pessoa faz tudo isso externo, mas pelo motivo errado. Como assim, pastor, o motivo errado? Você faz aquilo para impressionar o pastor, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu colega, seu vizinho. Quando você faz isso sem ser pelo amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange. E quando nós fazemos a conversão, o epistrefos por fora, com o único propósito de dizer, obrigado Jesus por me salvar, eu te amo, você é digno. Se for por qualquer outro motivo, então Deus não faz o metamorfo. Aí cansa. Aí a pessoa desiste. Mas não é porque Deus falhou, é porque nunca fizemos pelo motivo correto. Não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero fazer parte do ministério de não sei o quê, é que eu quero... Então você não está fazendo aquilo para Deus, você não faz aquilo por amor a Deus, você não faz aquilo por obediência a Deus, você faz aquilo para impressionar, convencer ou granjear alguma coisa. Aí a transformação não ocorre. E ficamos destransformados. E aí que a gente vê tanto crente... Bom, se é crente, se é salvo ou não, não sei, mas tanta gente por aí que fala que era, mas não sou mais. Bom, se você não é mais, nunca foi. Mas em muitos casos a pessoa é crente, mas se afastou de Deus. Porque a cruz fica pesada. Quando a gente faz as coisas para Deus na carne, sem ser pelo Espírito, cansa. É pesado. É a cruz que Jesus falou. Temos que fazer com Ele, tomar o jugo. Sabe que o jugo é um implemento para dois animais, né? É um boi aqui e outro boi aqui. Você não vai ver o jugo para um boi. Não existe jugo para um. O jugo é para dois. O meu fardo é leve, minha carga é leve. Mas tem que estar junto, lado a lado, com Cristo. Aí então ele transforma. Ele muda. Romanos 12, 2 fala isso. E não sede conformado
conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra, e não sede, mas sede transformados pela renovação, essa palavra transformados é a palavra metamorfo. Mesma palavra que a gente lê lá em 2 Coríntios 3,16, metamorfo. 3,18. E não sede conformados. Veja que interessante. Essa palavra conformados de Romanos 12,2 é a palavra susquematizo. Duas partes. Preposição sus, que quer dizer junto com, ao lado de. Esquematizo quer dizer esquema. Um esquema. Literalmente quer dizer, não esteja no mesmo esquema, não seja conformados, não entre no esquema do mundo. O que é um esquema? Esquema é um plano. Você é um engenheiro mecânico, você tem um esquema que vai mostrar o maquinário, as peças, como elas se encaixam, é o esquema. Você é um construtor, um arquiteto, engenheiro, você vai ter o esquema, que é dizendo as várias plantas, planta baixa, planta alta, do alicerce elétrico, hidráulico e assim por diante. É o esquema, são os planos. Não sede conformados, não tem o mesmo esquema que o mundo. Nós não devemos ter o mesmo esquema que o mundo. Porque quando a gente tem um esquema, estamos com um esquema, conformação ao mundo, não está havendo transformação. E o nosso orgulho não vai ser transformado em submissão. A nossa atitude vai ser atitude de antes, não vai ser atitude transformada. E as nossas vidas não serão transformadas, porque estamos conformados, estamos no esquema do mundo, agindo como o mundo, copiando o mundo, seguindo os padrões do mundo, as filosofias, os ensinamentos do mundo. Por isso que hoje, muitas vezes, evangelizando, a gente está num bairro, ouve um barulho, pensa que é um bar com música ao vivo, quando vira a esquina é uma igreja. Quem diria? Sabe o que é isso? Susquematizo. Está no mesmo esquema do mundo. Por que bares tem música alta e budi? Por quê? Porque atrai. Ah, já sei, dizem as igrejas. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos botar música alta e budi. Uns requebrantados para aqui e para lá. Pronto, vai encher de gente. E sabe uma coisa? Enche. Sabe o que é isso? Esquematizo. Está no mesmo esquema do mundo. Bota umas luzes piscantes, pinta tudo de preto, bota gelo seco, bota aquele globo cheio. Mas como é que você sabe? Eu ouvi dizer, li num livro. Tá? Gente, susquematizo é o esquema do mundo. Copiando o mundo. Isso é o oposto, é a antítese da transformação. Que é uma metamorfose. Deus vai transformar a nossa natureza, o nosso pensamento, nossa atitude, o nosso orgulho, nossa vida. Mas só se nós não nos conformarmos ao mundo. Apenas se nós o servimos e o seguimos por amor a Ele. Que o amor de Cristo nos constrange. Aí sim, somos transformados pelo Espírito Santo, pela nossa conformação à liderança de Deus. E assim seremos transformados pelo Espírito do Senhor.